Hoje estamos aqui com o Frei José Ricardo, de 31 anos, e frade carmelita. Frei, eu queria uma breve apresentação do senhor, tá? Com o tempo de vocação e a função atual dentro da Ordem do Carmo. Olá, minha gente. Olá, meu santo que está aqui. Eu já estou na Ordem há 9 anos. Entrei no ano de 2015, mas desde 2014 que eu venho sendo acompanhado pelos frades. Fui acompanhado antes pela Diocese de Guarabira, mas não deu muito certo não, que me encontrei mais no Carmelo, né? Questão de vocação. Mas ano que vem, em janeiro, no dia 14, faço 10 anos de convento. E atualmente eu estou, junto com o Frei Bruno, estamos na animação da juventude carmelitana na província. Como e quando o senhor sentiu chamado para a vida religiosa? Eu acho que não teve um momento específico, né? Não tive um arrobo espiritual como os santos do Carmelo nos seus escritos mostram, né? Foi uma continuidade da vida. Eu sempre fui criado no meio da igreja, no meio eclesial, com meus avós, com os tios, com o povo lá de casa. O povo lá de casa sempre foi muito religioso. Então, nesse caso, foi algo gradual, né? Isso, uma coisa gradual, uma coisa que foi acontecendo e, num certo momento da vida, eu conversando com o pároco da minha cidade, que foi meu grande promotor vocacional, Monsenhor Nicodemos, ele me encaminhou para a Diocese de Guarabira para os encontros vocacionais. Só que, como eu disse, né, fui acompanhado, fiz 3 anos de acompanhamento, só que vi que não era meu lugar. E conhecendo o Carmelo, através de uns leigos carmelitas e do Frei Jorge, que lá de Alagoa Grande nós somos 3 frades, Jorge, Dimas e eu. Conhecendo o Frei Jorge, ele me apresentou o Carmelo e eu vim fazer o primeiro encontro em Goiânia, dia 28 de março de 2014, e de lá para cá eu fiquei. Eu sou de Alagoa Grande, como eu disse, na Paraíba. O Carmelo é cheio de paraibano, graças a Deus. E de lá somos 3, o Frei Dimas, que morou parte da vida lá, depois passou mais tempo em João Pessoa, o Frei Jorge, que é o pioneiro dos 3, e eu. Quando nós entramos na ordem, a formação se divide em algumas etapas, né? Primeiramente postulantado, depois o pré-noviciado, depois o noviciado, que é um ano mais intenso de formação em espiritualidade carmelitana, nós chamamos o ano santo da vida do frade, e depois filosofia e teologia, né? Juntando isso, dá aproximadamente quanto tempo? Dependendo do período das faculdades e de onde a gente estudou, 10, 11 anos. Certo. Quais foram os maiores desafios aprendizados durante essa formação? Os maiores desafios que particularmente eu encontrei dentro da minha vivência no Carmelo, primeiro é você olhar-se para si próprio, você procurar confirmar sua vocação todo dia, não num momento ou numa ocasião especial, mas todo dia, no cotidiano. São José Maria Escrivá, que a gente não é carmelita, mas ele fala muito da santidade no cotidiano, tanto que ele é chamado Santo do Cotidiano, né? Ele diz em alguns dos seus escritos que a gente tem que procurar se conhecer cotidianamente, né? Na simplicidade, como diz Santa Teresinha. E eu acho que o maior desafio é esse, é confirmar a vocação todo dia, nas menores circunstâncias da vida, não esperar para as maiores. As grandes alegrias de viver dentro desse carisma carmelitano, na vida religiosa, primeiro é a vida em comunidade, é saber que você não está só, saber que você não está só dentro do Carmelo, que sempre vai ter algum irmão. Mesmo muitas vezes a gente não se dando muito bem, né? A gente saber que tem uma pessoa lá para lhe ajudar, para estar perto, para estar com você nos momentos difíceis, nas alegrias, na tristeza. É quase um casamento, né? Na saúde e na doença, até que a morte nos leve para o encontro com Jesus. Em relação à espiritualidade e práticas diárias dentro da ordem, quais são os principais pilares da espiritualidade carmelitana? Oração e missão, né? No centro do nosso carisma está a oração, a contemplação, mas a missão. Existe uma certa dualidade no nosso carisma, né? Nós nascemos como eremitas, né? Como monges eremitas, mas a história foi se desenvolvendo, se desenrolando e nós assumimos um caráter mendicante a partir do exemplo de São Francisco e de algumas ordens que surgiram.
Então a ordem absorveu esses dois estilos, né? De oração e de missão. Aquilo que é ruminado, vivido por meio da oração pessoal, a gente leva para a missão. Como é que é o dia a dia na vida de um carmelita? Quais são as principais atividades, como é que se desenvolve o dia, principalmente de um estudante? Pronto. É dentro de uma rotina de muita oração e missão cotidiana, né? Mas assim, nós temos vários momentos de oração durante o dia. Pelo menos 3 principais. Laudes, de manhã, meio-dia, a hora média, depois as vésperas. E tem as completas também, né? Mas os principais são esses 3. Fora a Santa Eucaristia, todo dia. E os trabalhos manuais e estudos para a gente, né? No meu caso, a gente reza de manhã, depois trabalha, tem os serviços de manutenção, os serviços de cuidado com a casa. Em Olinda a gente tem a nossa padaria, né? E tem o Frei Alberto lá conosco, então tem a manhã de trabalho, depois almoço, faculdade e à noite ou missa ou estudo pessoal. Basicamente a nossa vida é essa, né? Em relação à oração e contemplação, qual é a importância da oração e qual a contemplação e da contemplação na vida carmelitana? É o nosso DNA. Os carmelitas surgiram e foram confirmados a partir do seu carisma de contemplação e oração, né? E como eu disse, uma contemplação não cheia de enfeites, né? Mas uma contemplação simples, do cotidiano. Santa Teresinha fala muito disso, né? A santa das pequenas coisas. O carmelita, desde sempre, ele deve buscar essa contemplação, essa oração nas pequenas coisas, né? A oração pessoal é muito priorizada. A oração comunitária, claro, com todo o povo de Deus, a Eucaristia. Mas o carmelita também é chamado a uma vida de interioridade com Deus muito grande. É tanto que, para muitas ordens, ou algumas ordens, o caráter missionário vem em primeiro lugar. Como eu disse, nós temos esse caráter duplo, né? A oração pessoal e a missão. Mas eu acho que você não faz uma missão coerente, bem feita, se você não tem uma oração pessoal coerente e bem feita. Então o Carmelo e o Carmelita devem priorizar e priorizam por isso, né? Frei Ricardo, o senhor teria... Perdão. O senhor teria alguma experiência que o senhor diga que foi marcante relacionada à oração? O que é que o senhor pode contar pra gente? Tenho várias experiências, várias. Mas tem uma que me marcou no ano de 2016, em Goiânia. No segundo ano de postulantado, e Juraci era meu formador. No ano que eu morei em Goiânia, minha avó faleceu. Minha avó paterna, mãe de papai, faleceu. E foi um momento de isolação grande, sabe? Porque assim, 1 ano e pouco no Carmelo, ainda não estava com aquela maturidade toda, aquela caminhada toda que tenho hoje. Então assim, várias vezes pensei em ir para casa. Mais uma vez conversando com Frei Miro, se eu não estou enganado, que Frei Miro também morava conosco, conversando com o Frei Miro dizia que a resposta viria por meio da oração. Não ficasse procurando resposta em nada, não tomasse uma atitude de cabeça quente, mas a resposta viria por meio de uma oração. Deus ia falando por meio da oração no cotidiano da nossa vida, e foi o que aconteceu, né? Sei que a oração, durante aqueles dias, primeiros dias, eu fui para o velório, voltei meio abatido, mas o que me salvou, entre aspas, para continuar no Carmelo, foi a oração pessoal, né? Depois de um conselho de Frei Miro. Acho que ele nem lembra disso. A produção me alertou agora que o senhor é musicista. E como é que isso ajuda dentro da ordem? Olhe, no momento de crise que a gente tem, e é bom que tenha, né, porque é onde fortalece. A gente lembra sempre do exemplo do ouro, né? O ouro, para ficar bonito, para ficar aprazível aos olhos, para encher os olhos, ele tem que passar pelo fogo, por todo aquele processo. A gente do mesmo jeito. O ser humano no todo, né? Mas para nós, como religiosos, a gente, se não passa pela crise, a gente não amadurece, né? E permanecer também só na crise não educa ninguém. A gente tem que passar pela crise e se transformar.
E uma coisa que me fez passar pelas crises assim, de maneira, como é que eu vou dizer, não mais fácil, mas de uma maneira mais tranquila, foi a música. Eu sempre gostei de música, né? Não toco lá essas coisas como o povo diz, não. Eu gosto muito de cantar. E eu me trancava dentro do quarto, ou eu cantava alguma coisa da minha infância, ou do meu tempo lá em Alagoa Grande, nas novenas, nas capelas, ou eu ligava o som nas alturas, que quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou devoto em Maria Bethânia, ligava o som nas alturas e a música me consolava, né? Então a música para mim é mais do que só tocar uma missa, ou cantar uma missa, ou cantar no canto. É uma forma de me expressar e de me libertar de algumas tensões também. Em relação à vida em comunidade e à convivência comunitária, como é viver em comunidade com outros religiosos? Difícil. Difícil. Mas ao mesmo tempo é prazerosa. Porque você imagine, 5 paraibanos numa casa, com mais 3 pernambucanos, isso é uma hipótese, com mais baiano, com sergipano, cabeças diferentes, vindas de lugares diferentes, de culturas diferentes, famílias diferentes. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes, né? Então assim, cada cabeça é um mundo e vira aquela musiquinha da Xuxa, né? Pera, maçã, uva, salada mista. É difícil, mas é o que dá sabor à vida. Porque tu já imaginou 5 Ricardo numa casa, ou 5 Frei Alberto numa casa, ou 5 Felipe numa casa, ia ser a mesma coisa. O que dá sabor à convivência é como é que eu vou dizer, as diferenças que tem dentro da casa que são benéficas e que nos ajudam também a crescer. Então viver em comunidade é um contínuo processo de crescimento pessoal também. Pessoal e comunitário, né? Porque a gente entra no convento não é para buscar meu bem, o meu melhor, é para buscar o nosso bem, o bem comunitário. Quais são os maiores desafios enfrentados pela Ordem do Carmo na atualidade? Eu não diria que é só problema da ordem, mas é problema da vida religiosa, consagrada, vida diocesana, que é uma coisa que o Papa Bento XVI, como diz o professor Sérgio Cezino, gritou em qualquer esquina do Vaticano, que é o secularismo, a indiferença, o laxismo e, por que não dizer, os radicalismos, que estão muito presentes dentro da igreja. E o Carmelo não está livre disso, não. E eu acrescentaria mais um, que é o vitimismo. Pessoas que não se encontram, não se realizam pessoalmente, que muitas vezes deveriam deixar os claustros e procurar uma melhora, né, na sua vida, e essa briga por poder dentro das ordens. Que isso é um problema eclesial, não é um problema carmelitano só, né? E a gente tem que pedir a Deus livramento dessas coisas, que a gente se entenda, que a gente se compreenda. Porque, como eu disse, né, nós moramos em comunidade e os nossos erros comunitários são também para o crescimento pessoal, né? A comunidade só cresce se cada indivíduo crescer bem e procurar, né, o crescimento individual, mas para que seja para o bem da comunidade. Como é que o clero ele está respondendo às questões contemporâneas em relação à secularização e às faltas de vocação? A secularização, que é um problema sério, que Francisco grita hoje por tudo que é canto, o Papa Bento XVI também, saudosa memória, também gritou. Francisco vem falando de um secularismo atual que está presente nos nossos conventos, nos nossos seminários, nas nossas paróquias. E eu creio que o primeiro embate e trabalho para se combater isso é ouvir a voz da igreja. O Papa Francisco está aí falando e parece que muitas correntes dentro da igreja vêm tentando abafar a voz dele, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é como Nossa Senhora, abrir o ouvido e o coração, escutar. Primeiro, o que é que a igreja diz, né? Escutar o que a igreja diz, porque a igreja fala em nome de Jesus Cristo, fala a partir da sua história e fala a partir da Sagrada Escritura, que é um pilar principal, um dos pilares principais da nossa fé.
Então, está faltando escuta para primeiro ter ação. Agora encerrando o primeiro bloco, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a festa de Nossa Senhora do Carmo. Oh, coisa boa. Qual a importância de Nossa Senhora do Carmo como padroeira do Recife e rainha de Pernambuco para o senhor? A importância desses títulos, todos, eu acho que vem daquilo que ela representa. Primeiro, Maria foi agraciada por Deus, é bem-aventurada. Segundo, ela só tem esses títulos todos em Pernambuco por conta do povo, a devoção do povo. Se não tivesse esse peregrinar de gente que existe nessa Basílica do Carmo todo ano, o ano todo, com mais afluência agora na festa, né, com mais intensidade agora na festa, eu acho que Nossa Senhora não tinha esses títulos todos que a gente dá a ela, não é? A importância de tudo isso está no que ela representa, porque ela consegue unir aqui dentro dessa basílica, por incrível que pareça, protestante, gente de matriz africana, pessoas de todos os credos. Que inclusive durante a procissão sai junto, né? Sai junto, vai junto. Você vê gente que muitas vezes não tem nem fé em Deus, mas está lá. Por quê? Porque minha mãe era devota, porque toda vez meu pai vinha, e eu estou aqui para honrar a memória deles. Então, ela é um elo de ligação entre as várias mentalidades sociais que existem hoje, as várias, como é que a gente chama hoje, as várias tribos, né, que existem hoje. Então, aqui a gente vê todo tipo de pessoa, no bom sentido, né? Todo tipo de pessoa corre para o colo da mãe. A gente em casa, é mais fácil a gente correr na aflição para o colo da mãe, muitas vezes, do que para o pai, dependendo da família. Então, o que acontece na prática aqui na Basílica, né? Ela é tudo isso pelo que ela representa, desde a encarnação do Verbo até hoje, que ela caminha conosco. Maria não é uma santa ou uma figura longe do povo. Por isso que a gente vê essa expressão de fé todinha. Qual o momento mais marcante que o senhor já passou dentro da festa aqui na Basílica? Eu não tenho um momento específico marcante que eu me lembre. Mas um momento que todo ano me faz parar durante a festa, porque a gente vive trabalhando, né? E se a gente não tomar cuidado, fica preso nesse frenesi, né? Um momento marcante é quando a gente vai começar a procissão, depois da missa. Que vem anunciada, o andor vai vir com a imagem de Nossa Senhora. Que a gente olha para a cara do povo e o povo parece que está vendo a figura mesmo da Virgem Maria vindo ao encontro. Sabe? Você olha para os olhares mais simples, que são os mais verdadeiros, você vê a fé, a paz que aquilo está gerando, a intensidade daqueles olhares é muito forte no dia 16, sabe? Então, eu acho que o que me marca mais durante esses dias é isso, né? E outra coisa, é você olhar para esse pátio do Carmo e não ver o chão, nego, porque é gente. Não só no pátio, como dentro da própria Basílica. Dentro da Basílica, mas você sai da Basílica e você olha para cá, você não vê a rua, você só vê gente. Se você olha daqui de cima da torre, só vê aquelas formiguinhas assim embaixo. É muita gente. Então, são esses momentos que levam a gente, a nós, frades, religiosos, que temos a obrigação de cuidar desse povo, né, devem levar a gente a uma reflexão. O povo não está aqui, não é por conta de Frei Ricardo, de Frei Sidimário, de Frei Rosenildo. Não, o povo está aqui por conta dela. E, consequentemente, por conta de Jesus Cristo. Então, é isso que a gente tem que zelar. Agora um momento de confissão. Um dos meus maiores sonhos da vida era trabalhar nessa festa. Sério? Porque meu pai sempre falou, ele sempre frequentou quando ele era criança. E aqui, por um período, foi a casa dele, era onde ele frequentava, onde ele participava do Ministério de Música. E aí, pra mim, como ele sempre foi um espelho, eu sempre tive a vontade de participar e de viver esse momento como eu estou vivendo hoje. E pra mim isso é uma realização. Tá conhecendo cada parte desse convento, cada curiosidade dessa basílica. Sim. E ele já me confessou isso ano passado. Estava lá na festa do Carmo de Olinda conversando, arrumando o andor, e ele contava essas histórias, né? Que
que ele tem uma ligação muito forte com aqui, com Nossa Senhora do Carmo, e por isso que ele não larga os carmelitas, né? E se estendeu a família inteira. Filho de peixe, peixinho é, meu filho. Voltando agora, quais são os momentos mais significativos da festa para a comunidade carmelitana e para os fiéis? Eu acho que a festa toda. A festa toda, sabe? Mas um momento especial é a própria novena do Carmo, que ainda se sustenta e se mantém, sabe? A gente vê todas aquelas ladainhas, o coral do Carmo, com toda aquela organização, e a gente vê que o pessoal pode ser a hora que for no arré do pé da Basílica e vai esperando ansiosamente. Parece que cada dia que passa na novena o pessoal fica mais ansioso para que chegue o dia 16. E só quem está aqui, é por isso aí aproveita, a gente já faz o seguinte: você que nunca viveu isso aqui, venha viver, meu filho, porque só entende essa festa quem está aqui no meio, quem está na interação corpo a corpo com o povo, porque você encontra diversas realidades, diversos olhares, diversas maneiras de expressar a fé, que só quem está no meio sabe. Então eu acho que os momentos, para mim, né, os momentos especiais da festa é ela toda, é a novena, é aquela expectativa para o dia 16, é toda aquela ansiedade boa para que chegue o ápice da festa, que é o dia da missa solene e da procissão. Agora eu quero saber do senhor como é que a Ordem do Carmo tem se engajado com a comunidade local, tanto em Recife como em Pernambuco no geral, e quais as iniciativas da Ordem tem desenvolvido para apoiar a comunidade, especialmente em tempos desafiadores. Olha, nós estamos presentes aqui em Recife atualmente em 4 realidades, né? Recife, aqui a sede, o Espinheiro, Piedade e Olinda, pelo menos aqui na região metropolitana, né? Temos Camusim também, mas já é diocese de Caruaru, já é um pouquinho mais afastado no Agreste. Mas aqui na região metropolitana nós temos pelo menos 4 realidades, né? E assim, essas realidades que nós estamos inseridos, cada uma fala por si só. E eu acho que cada comunidade tem feito o seu melhor para atender a comunidade. Cada comunidade conventual tem feito o melhor para atender a comunidade local, né? Melhor dizendo. Porque você veja, lá em Olinda, onde eu moro, nós moramos numa realidade difícil, que é aquele centro histórico, que eu acho que é a realidade de qualquer centro histórico hoje urbano no país, que é muita gente em situação de rua, droga, gente que não tem o auxílio necessário, e lá nós criamos a pastoral social que tenta responder de maneira ainda capengando, né, como diz Frei Cláudio, claudicando ainda das pernas, atender o que a gente pode, né, nesses tempos desafiadores, nesse sentido, né, de pessoas em vulnerabilidade. Temos a nossa creche também, né, lá na Sotávio, eu acho. Temos a nossa creche Carmelinho, que nós atendemos hoje mais ou menos 20 crianças, né? Então, assim, cada comunidade, né, que está presente aqui na região metropolitana, mas também em outros locais, elas têm estudado a realidade local e dali partindo com iniciativas, né? Não ficar só na oração dentro da igreja, né? Fugir um pouquinho das paredes da igreja e ao encontro mesmo, como o Papa Francisco vem batendo na tecla, né? Todo santo dia ele bate nessa tecla. Estamos chegando ao fim, tá? Eu queria que o senhor passasse uma mensagem de esperança para quem nos assiste e que convide os fiéis, como o senhor já fez, mas que faça novamente, convidando os fiéis a participar da festa. Do Carmo. Não só da festa, como da vida em comunidade. Ótimo, ótimo. O Papa Bento XVI tinha uma frase que eu tomei como lema vocacional desde que entrei. Ele dizia aos jovens numa Jornada Mundial da Juventude, que eu não lembro onde foi. Ele dizia que quem tudo dá a Cristo, nada perde, mas tudo ganha. Ou seja,
se a gente dá tudo a Cristo, para a gente dar tudo a Cristo, a gente tem que vê-lo e enxergá-lo nas pessoas. A gente serve a Cristo servindo os nossos irmãos. Então, que esse servir aos irmãos nunca seja estranho e escasso no nosso meio. Porque nós não estamos sós nessa vida, não viemos para cá para viver em bolhas. O Carmelo não é e não deve ser uma bolha. Minha vocação não é e não deve ser uma bolha. Então, se eu quero servir a Cristo, eu o sirva naqueles que eu consigo enxergá-lo. Né? As pessoas. Todo batizado é chamado a ser outro Cristo. Né? Se a gente puxar na etimologia da palavra, todo cristão é exemplo de outro Cristo, deve ser outro Cristo. E que a gente tenha a disponibilidade, crie essa disponibilidade no nosso coração de servir a Jesus Cristo na pessoa do outro. E aproveitando já o ensejo, como foi dito, convidar você para participar da Festa do Carmo. A maior Festa do Carmo, a nível de ordem, né, do mundo. Não se tem outra Festa do Carmo no mundo que seja maior do que essa, pelo menos nos nossos documentos não há registro. É a maior Festa do Carmo do mundo, a nível de ordem. Né? Todas as províncias do mundo celebram a Virgem Maria, né, no dia 16 de julho, mas aqui em Pernambuco, em Recife, a Basílica do Carmo, é a maior Festa do Carmo do mundo. Então, nós temos esse privilégio. Né? Culpa de vocês, que são devotos, graças a Deus. Então, venham participar de 6 a 16 das várias atividades que vocês podem acompanhar nas redes sociais. A TV Carmelo vai estar aí, pipocando programação para vocês verem. Venham participar, venham se engajar, não só participar da novena, mas depois ajudar também aqui os frades na Basílica do Carmo. A gente precisa de ajuda. A Frei de Maria hoje estava pedindo na igreja, né? Você que pode ajudar na liturgia, não sei o que, venham-se embora, minha gente. Vamos se engajar dentro da igreja e ajudar também o Reino de Deus a crescer. De 6 a 16, Festa do Carmo do Recife.